Beleza. Bom, na aula de hoje a gente vai resolver o desafio do módulo 5, Sistema de Gestão Escolar. Deixa eu ver qual que foi o anterior, da biblioteca anterior. O objetivo aqui é gerenciar dados utilizando estrutura de coleção. Aí as estruturas de coleção que a gente vai usar é listas, né? Aqui. Listas de aluno, muito provavelmente. E aqui vai ter uma lista de alunos aprovados e uma lista de alunos reprovados, né? Além disso, tem que ordenar os alunos aqui. A gente pode ordenar pelas notas, né? Da maior nota para menor. Pode ordenar pelo nome também, entre outras coisas. A entidade aluno aqui, ela tem matrícula, nome, notas. Acho que eu vou adicionar aqui também média. A gente pode ordenar pela média. E aqui o exercício pede para armazenar os alunos, registrar as notas e calcular as médias, né? Vamos lá. Fazer isso aqui então. Aqui no IntelliJ, vou vir em File, New, Project, Sistema Escolar. Aqui deixa Maven, Java 21. Clique em Create. Diz o window para ele fechar a janela que tá anterior. E beleza. Deixa eu ver aqui. Tá certo, beleza. Bom, deixa eu expandir isso aqui. Pode fechar esse ponto. Primeira coisa, criar aqui o pacote model. E aí dentro do pacote model eu vou criar a classe aluno. A classe aluno ela vai ter aqui os campos que eu coloquei lá, mas podem ter outros, né? Private, matrícula pode ser string matrícula. Private, string nome. Private. Aí aqui ele pede notas, né? Como pode ser mais de uma nota, eu vou criar uma lista double. Nota é número com vírgula, então a gente usa double. E numa lista para armazenar mais de uma nota. Então cada aluno pode ter, né? Vai ter provavelmente 4 notas, né? Além desses que já estavam aqui, eu vou colocar também um private double média para armazenar a média de cada aluno. E aí a gente cria aqui o construtor. Generate, construtor vazio. O construtor com argumentos. Marca tudo aqui. E, opa, o getter setter aqui. Os getter setter de todos as variáveis. Aí o que acontece? Tem uma coisa que eu costumo modificar, que é esse método set de notas, por exemplo, aqui, quando é uma lista, né? O método get, cadê? Get notas, esse aqui é o get, esse aqui é o set notas. Eu costumo remover esse método quando é lista, né? E criar um método um pouco mais personalizado quando a gente está mexendo com lista. Na verdade, dois métodos. Então eu vou remover o método set notas e vou criar um método chamado addNota. Que ele recebe um double nota e aí ele armazena na lista de notas aqui this.notas.add através desse método de listas, né, que é o método dd, passando a nota que eu quero armazenar. E aí se eu quiser remover uma nota, eu vou public void remover nota. Existem duas possibilidades, né? Eu posso remover a nota pelo valor da nota ou pelo index onde está essa nota, olha só. this.notas.remove, ó. Object, que é o valor, né, que está armazenado, ou pelo index. No caso, eu vou colocar pelo valor mesmo, né? Vou receber um valor e esse valor eu vou querer remover dessa lista. Então, eu costumo alterar o método set para a gente nunca ter que atualizar, né? Atualizar assim, resetar uma lista e, tipo, colocar outra em cima da que estava anteriormente. A gente sempre adiciona itens ou remove itens da lista. E aí tá pronto, né?
a classe aluno, eu posso criar outras classes, né? Por exemplo, se eu fosse usar a questão dos polimorfismo, herança, encapsulamento, né? Encapsulamento é isso já aqui, né? A gente criou as variáveis privadas e criou os métodos auxiliares. Isso já é uma questão de encapsulamento. Se eu for usar herança e polimorfismo, eu poderia criar, por exemplo, uma classe pessoa. E aí essa classe pessoa poderia ter o nome e ID, por exemplo, né? Vou criar aqui um private long ID. Criei os construtores, né? Deixa eu ver se eu consigo usar o atalho Alt Insert. Construtor vazio, construtor com os argumentos. E os getters, setters. Ah, é outra coisa. Eu, na aula anterior, tinha esquecido, né? Os métodos toString. Já vou colocar também toString. Ele é um método aqui que pode se usar pelo generate, ó. Eu vou no generate e tenho aqui o toString. Posso usar esse cara aqui já direto, né? Eu não preciso escrever isso aqui. E aí, com a classe pessoa criada, a gente vem para a classe aluno e dá um extends pessoa. Não reclamou de nada, mas o nome aqui ele está duplicado, né? Porque a classe pessoa tem nome, o aluno tem um extends para pessoa e tem um nome também. Então eu posso remover esse nome daqui, ó. Vou remover aqui e aonde der erro também. Remove daqui do construtor. Aqui não é mais utilizado nos parâmetros, né? Ele não precisa receber mais. E o método getSetNome aqui não precisa mais também. Beleza, agora a pessoa ela tem ID, nome, e o aluno ele tem o extends para pessoa, por sua vez ele vai ter ID e nome também. Beleza, aí, além do aluno, a gente pode criar, por exemplo, uma, uma classe aluno, sei lá, vamos pensar aqui. Não vou falar aluno especial, mas aluno. Vou para aluno X, tá? Eu não pensei muito bem no nome. Aluno X. E aí, esse aluno X, ele vai ter um extends para aluno. Qual a diferença? Que ele vai ter um bônus de nota. Double nota extra. A gente pode deixar sem definir aqui e depois a gente define. Cria os construtores. E o getter, setter e o toString. Beleza. Agora vamos criar o main. Vou criar até fora do model. Eu acho que no outro eu acabei criando junto do model. Tinha um monte de classe junto. Vou criar aqui fora. Além disso, né, eu acho que a gente já podia colocar o método calcular média lá dentro do próprio da própria classe, né? Ele fala aqui, ó, calcular médias, registrar notas, a gente registra pelo ddnota ou remove e vamos fazer esse método calcular médias aqui. Vou vir no aluno aqui embaixo. Vou criar o método calcular médias. Public. Ele vai ter um return, que é um double. Na verdade, eu posso armazenar, como tem a variável média aqui, eu posso armazenar aqui dentro. Então, esse método de calcular médias ele pode ser void. Vou chamar ele de calcular média. Abre e fecha chaves. E aqui a gente tem que percorrer as notas, né? A lista de notas. Somar todos esses valores, né? E dividir pela quantidade de notas que tem. Que no caso, a gente tem aqui o método, né? This.notas.size, ó. O método size ele retorna a quantidade de notas. E aí, para mim percorrer toda a lista de notas, eu uso um for. Então, for. Aí existe várias formas de fazer esse for, né? Por exemplo, com int i igual a 0, i menor que this.notas.size, para eu
porque essa lista pode ser de qualquer tamanho, né? Imagina que eu não conheço o tamanho dessa lista, então eu crio um for que, independente do tamanho da lista, ele vai percorrer toda a lista. Se a lista estiver vazia, ele não percorre nada. Se a lista tiver 10 notas, ele percorre as 10. Então eu não preciso me preocupar com a quantidade. E aí eu preciso armazenar esse somatório de notas numa variável para depois dividir pela quantidade de notas que somou. Eu vou criar uma variável auxiliar aqui, ó, double soma notas, começando com 0. E aí soma notas recebe this.notas, e aí eu preciso pegar cada valor que está dentro da lista, então eu vou dar um ponto get, ó, e ele espera o index. O index é justamente a variável i que eu estou usando ali para percorrer cada index dessa lista. Esse for seria uma forma de fazer, né? E tem outra forma de fazer com outro for, que é aquele for each, né? A gente sabe que a lista é do tipo double, a gente cria uma variável que para pegar a nota no singular, que eu vou chamar de nota, dois pontos, this.notas. Dessa forma, ele também percorre a lista de notas e para cada valor de nota dentro da lista, ele armazena na variável nota ali que está em cinza. E aí a gente pode fazer a mesma coisa ali. Soma notas, recebe this. Na verdade, aqui não precisa de this.notas, né? Soma notas recebe a própria soma de notas mais a nota que vai percorrer. Então, essa é outra forma de fazer o for. Além disso, eu posso fazer essa soma de outra forma, que é soma notas mais igual nota. E aí eu até prefiro dessa forma aqui. Então, eu vou colocar comentado esse for de cima. Se eu deixar esse for descomentado, ele vai rodar duas vezes e aí soma notas vai ter o valor duplicado. Então, eu vou comentar esse de cima, vou deixar só esse de baixo da forma que eu acho mais interessante de ser feita. E aí agora eu preciso pegar a média, né? A média vai ser essa soma de notas que vai ter o valor total aqui, dividido pelo size, né? Seria esse size aqui, ó, que é o tamanho da minha lista. Então, this.média vai armazenar a soma das notas dividido por this.notas.size. Dessa forma aqui. Existe possibilidade de dar problema porque essa lista de notas inicialmente pode estar vazia. Então, se eu mandar calcular a média sem ter adicionado nenhuma nota, vai dar erro, né? Vai dar, sei lá, index out of bound, ou não sei, no pointer talvez. A gente pode ver o que vai acontecer aqui. Ah, beleza. Aqui a gente já criou o calcular nota, calcular média. O aluno X também vai ter essa mesma classe aqui, esse mesmo método, né? Vou copiar ele. Vou colar aqui. A nota extra. Tá, aqui ele deu um erro que diz ponto notas, ó, has private access, porque ele está dentro do aluno. Aí eu não consigo acessar diretamente a variável, eu tenho que acessar pelo método auxiliar, que seria o getNotas. Então, eu altero aqui, ó, this.getNotas.size. Média também, né? E eu vou usar o set média. E aí agora, como eu estou usando um método auxiliar, eu preciso passar esse valor aqui, ó, como parâmetro. Antes a gente estava recebendo esse valor como resultado, né? Agora ele é um parâmetro que vai passar dentro da variável, dentro do método aqui, ó. Isso foi algumas alterações que teve. O que acontece? O aluno X, eu vou colocar aqui que na média, né? Depois que ele calculou a média aqui, deixa eu até separar isso aqui para ficar melhor. Double média recebe isso aqui. E aí, na hora de setar a média, ele vai receber a média calculada mais 0,5. Esse vai ser uma diferença aí do aluno X para o aluno que não tem o X. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo?
Só uma dúvida, Léo. Sim, falei. Quando você faz para adicionar as notas dentro da lista, ele automaticamente vai adicionando, por exemplo, ele adiciona no zero, depois no um, depois no 2, depois no 3. Uhum. Ele não sobrescreve. Não, não sobrescreve. É isso mesmo. Sempre que eu chamar o add, ele vai colocar um novo valor ali. Quer ver? Cadê aqui? O método aqui. Ele vai adicionar um novo valor. Por mais que talvez o valor da nota possa ser o mesmo, ele armazena o mesmo valor, só que no outro índice, né? Sempre dessa forma. Beleza. Uhum. Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, tá. O aluno X ele tem um extends para aluno, então ele tem as variáveis de nota aqui. Deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer. Esse método, cadê o método de calcular média? Eu posso colocar ele em pessoa? Acho que não. Acho que tá bom assim. Vamos vir aqui no programa principal e vamos criar alguns alunos. List aluno A1 recebe new aluno. A1.7. Opa, não é lista não. Aqui eu vou chamar de alunos, que esse aqui sim é lista, mas aqui embaixo eu vou criar um aluno no singular. Aluno A1 recebe new aluno. Deixa eu ver, vamos ver se isso é possível. Isso é... Não, isso pode ser possível também, deixa eu ver. Eu espero um double pelo menos. Poderia ter um... Deixa eu ver isso aqui. É, ele não cria, tá certo, então. Construtor. Deixa eu só testar um negócio. Se ele cria um construtor. Cria. Eu posso criar um construtor sem nada. Olha só. Essa questão da herança, né? Que eu tenho o extends ali de aluno X pro aluno. Esse cara aqui é um aluno, chamado A1, e ele recebe um novo aluno X, tá vendo? Porque o aluno X ele tem um extends para aluno, então eu posso fazer dessa forma também. Eu posso fazer isso aqui, essa declaração, mas era só de curiosidade mesmo. Aqui vai ser new array list, porque é uma lista. A1.7 nome, A1.7 ID, o ID ele tá vindo de pessoa, o nome também. A1.7 matrícula, 2015, 204, 007, 0288. A1.7 média, ó, 7 média não é interessante, né? Porque a gente tem um método que calcula a média. Então, eu vou remover esse 7 média aqui. Eu não quero que seja possível alterar a média, né? A média apenas é calculada. Aqui não vai ter, beleza? Então, 7, todos esses 7 já foram, agora é o DD. DD nota, né? Aí a gente passa os valores da nota. Aqui eu vou usar um atalho, olha. Eu aperto Ctrl D, tá? Tem um atalho no IntelliJ que você fica na linha que você quer duplicar. Ó, meu mouse, o negocinho aqui, o ponteiro tá aqui nessa linha, né? E aí eu dou Ctrl D, ele duplica essa linha. Se eu selecionar duas linhas, ó, der Ctrl D, ele duplica, né, até na forma que está selecionado. Ele duplica. Se eu deixar aqui no canto, ele duplica assim também. Por aí vai. Se eu quiser duplicar tudo isso aqui, né? É como se fosse um Ctrl C, Ctrl V, só que um pouco diferente, com Ctrl D. Apenas uma tecla. Então, 1, 2, 3, 4.
Vou pôr aqui 6.5, 7.5 e 8. Beleza. Vou criar aqui o aluno X agora. Chama ele de A2 e nenhum aluno X. A2.7. Aí os três primeiros aqui é o mesmo, né? Repete. Eu vou copiar do de cima e vou mudar aqui para A2. A2, A2 e A2. O ID é 2. Vou chamar de Gabriel 2. A matrícula eu vou mudar ela um pouquinho. Para ficar diferente. Beleza. E também as notas eu vou colocar, acho que as mesmas notas. Pra gente ver aquela diferença do 0.5. Copiar aqui, cola, muda tudo para 2. Tem que pôr mais aluno também, né? Eu preciso pôr mais alunos para poder fazer a listagem de aprovados, reprovados e ordenar os alunos. Eu posso até criar esse método aqui, ó. Ele fala que listar aprovados, listar reprovados e ordenar alunos. Eu posso criar um método para verificar se cada aluno está aprovado ou não, né? De acordo com a média, se ela é 6 ou mais ou menos, né? Para poder simplificar meu programa principal. Então, eu vou vir aqui e vou criar um método chamado verifica aprovado, por exemplo. Esse método pode ter um retorno que é um boolean. Deixa eu pensar onde que eu vou armazenar se ele está aprovado ou não. Eu posso armazenar aqui também? Posso. Private string status. Chamar de status. E vou criar o getter desse status apenas, porque o set ele vai setar aqui dentro internamente. Public void get status, não recebe nada e retorna um this.status. Na verdade ele retorna aqui, né? Não é void não, string. Retorna um string. E aí o método public verificar a aprovação. Não recebe nada. Ele é void, não retorna nada. E aí eu pego as notas, a média, né? Não preciso de pegar as notas, eu pego só a média, esse ponto média, e verifico se ela é maior ou igual a 6.0. Tudo isso tem que estar dentro de um if. Se a média for maior ou igual a 6.0, this.status recebe aprovado. Caso contrário, e aí aqui eu vou ter que pôr um else, this.status recebe reprovado. Poderia criar uma terceira condição, né? Se a média fosse entre 5 e 6, né? Entre 5 e 5.9 para recuperação. Vou fazer isso, que aí eu vou fazer outra coisa que eu acho interessante. Vamos lá. Como que a gente faz isso? Else if this.média for maior ou igual a 5.0 e, né, somando condições lógicas, e this.média for menor 6.0. Não posso pôr menor ou igual porque o igual já está lá em cima. Porque se eu coloco menor ou igual aqui, ele pega as duas condições, né? Ele pega maior ou igual a 6, né? Se a média for 6, ele vai pegar o 6 aqui e vai poder cair no else if do 6 aqui de baixo. Apesar que essa outra condição, na verdade, não é e aqui, né? É ou. Né? For 5 ou menor que 6, né? Ou será que é e mesmo? Agora eu fiquei com dúvida. Se estiver entre 5 e 6. Se for 5.9, não pode ser, porque... Não pode ser, sim. Vamos deixar assim, vamos ver o que vai acontecer. Se tiver errado, a gente corrige.
Recuperação. Eu posso pôr com C cedilha. E o else reprovar. Vou jogar esse mesmo método aqui no aluno X. Opa, o que está acontecendo aqui? Calcular média. 7 média. Ah, eu removi o 7 média lá, né? Se eu remover o 7 média de lá, não consigo passar para lá, não. Mas eu posso... Ó, ele recebe no construtor a média. Vou ter que ter o método 7 média. Só que aí eu posso colocar esse método como protected. E aí eu só consigo utilizar o método dentro desse pacote model. Protected void set média recebe um double média. E aí this.média recebe média. O método com esse classe de protected ele só pode ser utilizado dentro do próprio pacote. Na main aqui eu não vou conseguir usar. Ó, A2.7 média. Não tem média aqui. Beleza. Onde é que eu tava? Tava aqui copiando esse método para jogar no aluno X. E aí o método, aí a variável média, né, ela tá com, tem que precisar do auxiliar, né? Get média, o status aqui, né? Vai ser o set status. O status eu acho que eu removi também, né? O set status. Eu tenho só o get status aqui. Vou criar o set status como protected. Void set status. Eu recebo esse status aqui. String status. This.status recebe status. Pronto. E aqui eu chamava o método auxiliar setStatus para poder passar o status para lá. E agora ele tem que ser passado, né, como parâmetro. A média também, get média. Get média. Set status. Coloca aqui dentro. Opa. E o reprovado set status. Beleza. É isso, né? Acho que é isso. Vamos voltar aqui. Vamos criar mais alguns alunos. Alunos A2 igual a new aluno. A2 eu já usei, na verdade tem que ser A3. 3.7 ID, 3L. 3.7 nome. Na verdade, deixa eu colocar o ID primeiro e o nome depois. Vou colocar aqui de vocês, Xander. A 3.7 matrícula. 2014. 002. 0199. Inventei um número qualquer aqui. 3.dd nota. 8.5. A 3.dd nota. 8.4. A 3.dd nota. 7.5 e a 3.dd nota 7.9. Beleza. Vou fazer um negócio mais rápido, que é o seguinte, eu vou copiar isso aqui, ó, aluno A3, vou colar aqui e vou mudar para A4. O ID vai ser 4, 4L, Enoch, o nome. Matrícula aqui eu vou mudar só alguns números. Só para a gente fazer isso aqui.
E aí vamos mexer as notas também. 7.3, 8.8, 6.9 e 9.1. Beleza. Vou criar agora um aluno A5. Esse aqui vai ser com X. Para ele ter 0.5 a mais. E vou pensar na média que ele seja reprovado. Na verdade, eu vou criar dois alunos, né? Um que fique em recuperação e outro com status reprovado. 5, teste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer aqui um negócio. E aí as médias dele vai ser 5.5, 5.1, 4.3 e 6.8. Acho que isso aqui vai dar reprovado. Deixa eu calcular antes só para conferir. 5.4 mais 0.5, 5.9. Vai dar recuperação. Beleza. Copia esse aluno X, cola aqui embaixo. Aluno 6 agora. Teste 2. O número dele é o contrário. Vou tirar aqui 5 décimos. Tirar mais um aqui. Acho que isso aqui já vai dar reprovado. Agora a gente vai na lista de alunos e adiciona todos os alunos aqui. A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Opa, A6. Pronto, todos os alunos adicionados. Vamos fazer um for para percorrer a lista de alunos. E vamos dar um sort para imprimir. Inclusive, né? O toString aqui ele já ficou defasado. Cadê o toString? Não criei o toString para esse cara. O toString vai imprimir o status e a média já, que é basicamente tudo que a gente precisa. ToString desse cara. Já existe, ele vai sobrepor. Desse cara aqui pode dar problema, né? Porque não está imprimindo os dados do aluno. Mas a gente vai ver o que a gente arruma. Beleza. Para cada aluno da lista, ele vai imprimir todos os dados do aluno, que inclusive tem o status e a média aqui. Na verdade não tem, né? Porque a gente não chamou o método para calcular. A gente precisa chamar esses métodos. Vamos chamar aqui a 1.7, 7 não, ponto calcula média. A 1. Verifica nota, verifica aprovação. Todos os alunos precisam desses caras aqui. Poderia fazer um for each para percorrer todos os alunos, né, da lista e chamar, para cada aluno chamar esses métodos? Poderia. Pode ser que eu faça, né? Pensando bem, eu não preciso chamar um por um aqui. Bem mais interessante, para reduzir um pouco as linhas de código. Eu posso vir aqui, ó, para cada aluno que eu tenho, eu chamo o método calcular média e chamo o método verifica a aprovação. Antes de chamar o system print, né, que vai imprimir os dados tudo. E tem que chamar nessa ordem porque eu preciso da média calculada para poder verificar a aprovação. Vamos rodar aqui para ver se vai dar algum erro. O que vai dar? Ó, deu erro no pointer. Vamos ver onde que deu. Sim, aqui no método denota. O que acontece? Eu criei um método especial, né? Eu removi os 7 notas que setavam a lista e criei esse de notas. Quando ela entrou aqui pela primeira vez, essa lista de notas, ela estava nula, né? Eu não inicializei ela, então ele deu no pointer. Para resolver esse problema, eu creio que eu posso fazer isso aqui, ó. New Array List.
e eu posso definir como a capacidade inicial 1, tá? Dessa forma, eu acho que já resolve o nosso problema. Vai inicializar uma lista com um espaço de armazenamento de 1. Ó, ele calculou aqui. Os alunos que não tinham X, ele eu acho que conseguiu imprimir certinho, ó, status aprovado. O outro aluno aqui, só que ele não imprimiu o nome dos alunos, né? E essas notas aqui, ó, alguma coisa tá errada nisso aqui, né? Do outro aluno tem muita nota. O outro aluno aqui, a matrícula ficou nula. A notas ficou zerada aqui também. Média none, not a number. E o status é aprovado. Vamos ver o que está acontecendo. Bom, aqui ó. A3 aí para A4, ó, manteve A3 aqui. Tá vendo que continuei citando A3 em tudo? Ó? Sim. Então, isso é um erro, né? Vou ensinar outra coisa para vocês. O que acontece? Quando eu quero marcar várias linhas de uma vez, eu quero fazer uma alteração em múltiplas linhas, eu seguro o scroll do mouse, que é aquele negocinho de rolar, né? Onde a gente rola aqui a tela. Eu seguro ele onde eu quero, ó, por exemplo, eu quero alterar isso aqui. Vou segurar o scroll aqui e vou mexer o mouse para baixo, ó. Ele marca todas essas linhas para mim, ó. Fica todas com essa marcação. E aí, eu consigo alterar todas essas linhas de uma vez. Mais uma vez, ó. Segura o scroll do mouse aqui em cima. Mantenha ele pressionado e mexa o mouse para baixo. Ele marca tudo. E eu altero tudo uma vez. Outra forma que dá para fazer também é eu selecionar o que eu quero marcar várias vezes, né? Por exemplo, A3 e Alt J. Alt J, apertando várias vezes, ele vai marcando tudo. E aí eu consigo manipular isso também. Beleza. Corrigido isso, vamos tentar de novo, vamos ver o que acontece. Melhorou. Não tem mais um monte de notas aqui, esse aluno aqui. A média deve estar certa, né? Não vou calcular na calculadora, acho que não tem necessidade. Mas estou sentindo falta aqui do nome e do ID. Vou vir no toString e vou colocar aqui, ó. Vou adicionar ID da mesma forma que está ali. This.getID. Copia essa barra aqui. Beleza. E nome. This.getNome. Beleza. O aluno X a gente já vai resolver também, olha só. Ele está imprimindo só essa nota extra, que nem precisaria imprimir. A nota extra, eu nem uso ela, né? Eu estou somando aqui, ó. Eu poderia colocar aqui, ó. This.nota extra. E aí eu posso tanto receber aqui, né? Como se fosse um padrão, né? Quanto na declaração do aluno X aqui. Os alunos que têm X, ele poderia definir uma nota extra. Ó, ponto 7, nota extra. Eu poderia passar aqui uma nota extra diferente de 0,5 para cada aluno X que eu tenho. Por exemplo, 0,6, né? Mas eu não vou passar aqui, eu vou deixar lá no aluno X mesmo, na classe aqui. Que aí ele usa ela aqui, somando na média. Ah, tem que resolver o toString aqui, né? Esse toString, eu não preciso que ele imprima essa nota extra. Então, eu posso apagar isso aqui e chamar o toString. Vamos ver se ele vai fazer isso aqui. O que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo chamar o toString, não esse aqui, mas o do aluno. Eu acho que ele não vai conseguir chamar esse toString. Vamos ver o que acontece. Não consegue não.
Stack Overflow. Ele ficou num loop infinito aqui se chamando, né? Chamando o próprio método sem parar. Hum, pensar o que que a gente faz aqui. Eu posso fazer o seguinte aqui, eu posso alterar o nome desse método para outro nome, ou eu posso copiar isso tudo aqui também. Posso copiar isso aqui e jogar aqui. E aqui eu uso métodos auxiliares, né? Get matrícula, get notas. Esse método get notas eu acho que vai dar problema também. Como é uma lista de notas, eu acho que vai dar problema para exibir ele. Ou não, acho que tá funcionando, na verdade. Get média, get status. Executa de novo. Beleza. Ah, reprovado não deu reprovado, ó. Faltou diminuir mais pontos aqui. Deu 5,7. Então vou ter que diminuir mais um pouco. Do aluno 6 aqui. Tem um 6,8. Tem que diminuir 1,4. Bastante coisa. Põe 4 aqui, põe 5 aqui. Acho que isso aqui vai dar. Ou vai ficar bem próximo aqui. Recuperação ainda. Ficou 5,4. Tem que diminuir abaixo de 5, né? Faltou 1,6 ainda. Faltou muita coisa. Tirei um ponto aqui. Falta tirar 0,6. 4,7. Se não der, vai ser por um décimo. E essa questão do arredondamento também que está exibindo aqui, ó, a gente pode corrigir isso no método getNotas, tá? A gente pode criar getNotas não, getMedia. Aqui, ó. Posso criar um. Deixa eu pensar como que a gente pode exibir isso aqui diferente. Na verdade, é aqui, ó. Na string que imprime. String ponto value of média 2. Deixa eu ver se era assim. Eu coloco as casas decimais aqui. Não é isso, não. Só um segundo. É string.format. Format. É tipo no C++. Porcentagem. Ponto 2f. E vírgula. Dessa forma aqui a gente coloca em duas casas decimais. Não é a melhor estratégia, né? Mas é a que eu vou usar aqui agora. String.format. Porcentagem. Ponto 2f. Fecha, vírgula. Fecha aqui. Aí, agora sim. Vamos pôr 4,2, mais 2 décimos. Nossa, mas não é possível, não é? Eu vou até conferir isso. 5 mais 4,7 mais 4,2 mais 4,2. Dividido por 4 mais 0,5. É, tá certo. 0,5 na média é 0,5 vezes 4, é 2 pontos, né? Reprovado, é isso. Beleza. Então é isso, né? Resolveu essa parte. Deixa eu ver aqui. Falta só fazer a questão da listagem de aprovados, listar reprovados e ordenar os alunos. Deixa eu ver quanto tempo ainda tem. Beleza, dá tempo. Aqui eu listei tudo de uma vez, mas foi só para a gente conferir, tá? Eu vou fazer outras listas agora, que é só dos aprovados, só dos reprovados. Vou fazer também dos que estão em recuperação. E ordenar os alunos por média também. Vou colocar um comentário aqui. Listagem geral.
Pá, 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 pá. A gente pode dar um sort. Posso até dar um sort nisso aqui, né? Nessa mensagem aqui. Melhor. Mensagem aprovados. A gente vai precisar desse for. Eu vou copiar ele. E aí, como que a gente vai fazer essa listagem dos aprovados? A gente precisa fazer tipo um filtro. Quem tem o status aprovado, né? Quem tem o status escrito aprovado. A gente faz esse filtro. Ó, deixa eu pensar. A gente não precisa mais calcular a média e nem verificar a aprovação, porque já fez isso no primeiro for. Eu posso chamar de novo aqui, mas não tem necessidade, o resultado vai ser o mesmo, né? Ele vai calcular a mesma média e vai ter a mesma verificação de aprovação. Então eu não preciso verificar isso de novo. Deixa eu pensar aqui. Eu quero, dessa lista, eu quero fazer um filtro que só mostre os que está aprovado. Deixa eu pensar como é que a gente lista só os aprovados. Ah, tá. Faz um if aqui, bem simples, né? If a, que é o aluno no singular, ponto, get status foi igual a aprovado. Vamos ver se funciona. Ó, parece que funcionou. 1, 2, 3, 4. Os mesmos 4 que estavam aprovados lá em cima tá aqui. Listagem de aprovados. E aí, né, é só seguir essa mesma ideia para os outros, né? Só fazer esse if aqui dentro do for. Recuperação. Eu poderia usar uma outra forma de comparar o igual, que é com esse equals aqui, ó. Também deve funcionar da mesma forma, tá? Tanto igual quanto equals aqui, eu acho que ele tá até reclamando disso. Ó, string values are compared using igual, equals, né? Not equals, que é o método, né? O método da string. Então, nesse caso, ele está só dando um warning, né? Tudo que tem amarelo aqui é sempre warning, é aviso. Se tivesse em vermelho, seria erro. Mas aí a gente usa o equals no outro, tá de boa. E aí, da mesma forma, eu faço aqui para reprovado. Só vai ter um. E vai funcionar todos os três da mesma forma. Eu poderia usar só um for também, né? E aí, de acordo com o status do aluno, eu falo se ele está reprovado ou não, mas eu queria mostrar separado para, por exemplo, eu quero mostrar só os que estão aprovados, eu uso só esse for. Eu quero mostrar só os que estão em recuperação, eu uso esse. Quero mostrar só os aprovados, eu uso esse de baixo. Com essa condição aqui, né? Dentro do meu for. Agora para ordenar. Vamos ordenar os alunos também. Deixa eu ver aqui. Ele está ordenado por ID, né? Porque foi o jeito que a gente adicionou aluno por aluno, né? Do 1, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E o 5 repetiu aqui. Opa, eu repeti aqui também. Do 1 ao 6, né? Tá ordenado por ID porque foi a forma que eu adicionei na lista. Se eu alterar essa forma que eu adicionei, a forma que vai ser exibido aqui vai alterar também. Porém, eu quero exibir por média, né? Por exemplo, né? Então, eu posso fazer um sort, ó. Tem um método da lista que chama sort. E aí eu chamo uma outra coisa chamada comparator, comparing, para comparar a nota, né? A média, né? Aí eu passo aqui aluno get média. Dessa forma aqui. E aí eu vou exibir toda a lista geral aqui de alunos novamente. Vamos ver se isso aqui vai ser suficiente. Sort é um método que faz, né, essa ordenação, né? E aí comparator.comparing, eu falo qual que é a variável que eu quero comparar, né?
E aí o método sort ele vai fazer tudo isso para mim aqui, que é um método da própria lista, né? Que me ajuda bastante. Vamos rodar de novo. Ó, ele tem dois ID 5 ainda, não é possível não, hein? Teste 1 e teste 2 com ID 5. Eu achei que eu tinha mudado esse ID aqui. Beleza, mudei. Ele ordenou, sim, só que do menor para o maior, né? Se eu quiser ordenar ao contrário, eu teria que mudar o método. Ó, da menor média para a maior média. Ordem média. Vamos tentar ordenar pelo nome. Ao invés de dar get média, eu vou dar um get nome. Vamos ver como fica a ordenação por nome. Se vai ficar de A a Z ou de Z para A. Ó, ficou de A a Z, começando pelo E, G, ABCDFG, H, I, J e os testes 1 e 2. E aí fica infinito isso aqui, né? Eu posso ordenar pelo que eu quiser. Se eu quisesse ordenar por média decrescente, seria um pouco mais complicado. Porque aí eu teria que fazer, quer ver? Eu vou deixar isso aqui comentado, porque isso aqui vai ser igual para muitos casos. Se fosse um outro caso de alterar a ordenação da média, né? Eu daria um sort do mesmo jeito. E eu declararia duas variáveis aqui dentro, A1 e A2. A1 como se fosse o aluno 1 e A2 o aluno 2. E aí eu uso uma função aqui, que é essa setinha, né? Chamando double.compare para comparar a média do A1 com a média do A2. Dessa forma aqui. Acho que é isso, vamos ver. Ele tá cinza porque ele tá falando que nada disso é necessário. Can be replaced with comparator comparing double. Ó, existe um outro método que ele tá falando aqui, que ele pode substituir o que eu escrevi por comparing double, tá vendo? Eu vou executar. Na verdade, nem dá para executar, ele tá vermelho aqui também, ó. Variable 1, ah, tá. Já defini a variável 1. Então, vou colocar x1 e x2, como se fosse o aluno 1 e aluno 2. Ó. Ele fica cinza ainda, porque ele fala que posso alterar a forma que isso aqui está escrito, né, para uma forma melhor, mas vamos conferir. Ele ordenou ao contrário ainda. Então, deixa eu inverter isso aqui. Vou pôr x2 e x1. Aí, ó. Dessa forma, ele ordenou do maior para o menor. E aí, ó, aqui ele já não tá me dando aquela opção de alterar, né, pro comparing double. Que realmente o comparing double provavelmente não faria essa ordenação nessa sequência aqui. Tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Acho que é isso. Quer perguntar alguma coisa aí? Tranquilo? Sei que eu usei algumas coisas que é meio Tranquilo. complicado, né? Mas deu pra dar uma luz aí, né? Deu assim, algumas coisas aí, não sabia mesmo não. É, imaginei. Bom, então é isso, né? É um pouco complicado mesmo, é um desafio um pouco complicado para a gente pensar um pouco além do que a gente já viu. Mas não é tão complicado assim. Se vocês observar bem, não é tão assim, fora do comum. Vou subir aqui pro GitHub e a gente já encerra. Sistema alunos. GitHub é tranquilo, né? Vocês já decoraram essa parada do GitHub? Sim, sim. Beleza. Git init aqui na terminal, já está na pasta. Comando para vincular o repositório remoto com o local. Git status, git art ponto, git commit-m, feature, implementando desafio 5 e git push. É isso. Fechou. Até sexta-feira.